paz, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E hoje eu vou trazer um assunto muito importante aqui para vocês, um assunto muito importante mesmo. Então fica ligadinho aqui comigo, assista até o final desse vídeo, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou relatar para vocês um sonho que eu tive há mais ou menos 5 dias. E eu com certeza resolvi fazer o vídeo para contar para vocês, porque o sonho que eu tive foi muito profundo, um sonho muito sério, e eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me deu esse sonho. Então, ao contar o sonho aqui, vocês vão entender, né? É sobre o fim dos tempos, o sonho que eu tive. Então, já deixa o seu like aí, já me ajuda a ranquear esse vídeo, já me ajuda a você compartilhar para mais pessoas, para que elas também, né, consigam chegar a este canal, ter acesso a este canal, conhecer este canal, tá bom? Então me ajuda aí, seja um cristão que possa compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Compartilhe para uma pessoa, para 2, 3, quantas você puder compartilhar, tá bom? Então vamos lá, vou começar a contar o sonho que eu tive para vocês. Gente, o sonho foi muito forte, foi um sonho assim, uau! Bom, no começo do sonho, eu estava em um local, e esse local tinha várias pessoas, e no sonho para mim era como se fosse um casamento. Então eu via o véu branco, né, e eu via muitas pessoas felizes, se cumprimentando. Eu estava num casamento, né, e neste casamento eu passei por um corredor e eu vi 7 panos brancos. E eu contava, eu falava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falava, nossa, tem 7 panos brancos. Para você que é conhecedor da palavra de Deus, o número 7 é o número da perfeição na Bíblia, né? E tudo bem, eu tava lá no casamento, acabou o casamento e eu saí. E era como se fosse um dia normal. Então eu saí, fui pra rua e fui para uma parada de ônibus, como se eu fosse pegar um ônibus. Um dia normal, como qualquer outro dia normal. E, gente, eu fiquei nessa parada, ó, esperando o ônibus, ó. E o ônibus não passava, e tinha outras pessoas na parada. Mas no sonho que eu tive, era como se tivesse acontecido algo no mundo, entendeu? E o sentimento que eu tinha, poxa, o ônibus não tá passando, aconteceu alguma coisa muito séria no mundo. Era isso o sentimento que eu tinha no sonho. E nada, eu esperava muito e nada desse ônibus passar. Então eu fiquei cansada e resolvi sentar. Quando eu sentei, do céu, de repente, veio... Gente, eu vou falar aqui detalhadamente o sonho, mas tem coisas que você tem que saber, né, decifrar, né? São símbolos, mas que vocês vão entender no final todo o contexto, tá bom? Do céu veio um helicóptero, mas o helicóptero era desse tamanho aqui, como se fosse um helicóptero de brinquedo, tá? Um branco, e ele bateu no meu olho direito e caiu na minha perna. Quando ele caiu na minha perna, ele se abriu e tinha um papel, uma mensagem lá, com uma letra que eu não entendia, né? E eu ficava tentando decifrar, mas eu não entendia aquela letra. Em outra língua, era outra língua. Eu não conseguia entender. Eu ficava, que é isso que tá acontecendo? Eu olhava pro lado, olhava pro outro, e eu via que aquilo só tinha acontecido comigo. E como eu ficava tentando decifrar e não conseguia, de repente veio o outro um pouquinho maior, mas também como se fosse de brinquedo, branco, bateu no meu olho esquerdo, caiu no meu colo e se abriu. E tinha outra mensagem. Então, uma mensagem complementava a outra mensagem. E quando eu olhei aquelas 2 mensagens, eu consegui decifrar o que estava escrito. Estava escrito assim: o start do apocalipse começou agora. E eu olhava para aquilo e fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que isso quer dizer? E eu olhava para as pessoas e elas... não estava acontecendo nada com elas, aquilo estava acontecendo comigo, só eu que estava vendo aquilo. E eu olhava para o céu e falava, da onde veio isso? Da onde veio isso? E eu, quando eu olhava para o céu, eu enxerguei um helicóptero mãe, como se fosse um grande helicóptero, branco, enorme. E eu olhava para aquele helicóptero e falava,
veio de lá. Essa mensagem veio de lá. Eu preciso chegar lá. Eu preciso entender o que está acontecendo. E eu não sei como foi que eu consegui, mas no sonho eu consegui encostar nesse helicóptero como se fosse a nave mãe. E eu consegui encostar nesse helicóptero. Quando eu encostei nesse helicóptero, tinha 2 pessoas dentro dele, um pilotando e um do lado. Eu não conseguia ver os rostos deles. Mas a primeira pergunta que eu fiz foi: quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Eu sei que eu ficava desesperada. Não sei de onde veio aquilo, mas na mesma hora só perguntei aquilo para eles. E eu insistia muito, eu falava: por favor, me fala quem é. Por favor, me fala quem é o anticristo. E quando eu insisti bastante, eu consegui ver o rosto deles 2. E aí eles viram que eu vi o rosto deles 2. E eles falaram assim, ela viu os nossos rostos, agora a gente vai ter que revelar para ela, ela viu os nossos rostos, vai ter que revelar. E, gente, a seriedade do rosto deles, eu não sei se era 2 anjos, mas eu nunca vi uma serenidade no ser humano aqui na Terra, como eu vi uma serenidade no rosto daquelas 2 pessoas. Era uma serenidade, não sei explicar. Eles eram sérios demais, muito serenos, sabe? Muito focados. Assim, uma coisa que nunca vi essa expressão no rosto de ninguém aqui na Terra. E eles olharam bem profundo para mim, os 2, com essa serenidade que eu não sei explicar. Eles olharam para mim e falaram o nome de uma pessoa. Esse nome era o anticristo. Eu vou deixar aqui para vocês porque eu não posso falar o nome. E também, gente, eu quero explicar para vocês que eu não tô afirmando que esse aqui mas o sonho que eu tive foi muito profundo, né? Então eu tô contando aqui para vocês minhas experiências pessoais com Deus, minhas experiências com qual Deus fala muito comigo em sonho. Então eu tô compartilhando aqui para vocês, tá bom? Então eu não posso falar o nome aqui, mas vou deixar aqui para vocês. E eles falaram esse nome para mim. E na mesma hora eles foram pro céu. Eles saíram de perto de mim e foram pro céu. Quando eu me virei, na mesma hora que eles relataram esse nome para mim, houve uma urgência, um sentimento de urgência de falar para as pessoas que tinha chegado a hora. Então, quando eu me virei, que eles saíram de perto de mim, que foram pro céu, porque eu me virei, o céu se fechou, ficou tudo escuro. O tempo se fechou, tudo ficou escuro. E na mesma hora houve um tremor na terra. E as estrelas do céu começaram a cair. Mas cair com muita intensidade. E eu olhava para aquilo e eu ficava assim, desesperada. Eu falei assim: ai meu Deus, as estrelas estão caindo, as estrelas estão caindo. E elas caíram do meu lado. E eu fiquei desesperada. E aí quando elas pararam de cair, eu consegui correr. E tinha uma casa, eu abri a porta dessa casa, tinha pessoas dentro dessa casa. E eu, na urgência, falava: não há mais tempo, vocês têm que se arrepender agora, porque o anticristo entrou na terra, o anticristo se incorporou, ele está incorporado, o anticristo já está incorporado. Vamos, todo mundo se ajoelha e pede perdão dos seus pecados agora, que não há mais tempo. E eu pegava nas mãos das pessoas que estavam nessa casa e todo mundo se ajoelhou e começaram a confessar seus pecados e a confessar Jesus. Nessa hora que as pessoas estavam orando, eu olhei para o céu, pela janelinha da casa, olhei para o céu assim com medo. Eu vi que não tinha caído todas as estrelas do céu. Eu vi no sonho, na mesma hora que eu olhei para o céu, a interpretação foi: 1/3 das estrelas caíram do céu. E aí eu fiquei com muito temor. Eu falei: meu Deus, o apocalipse começou, é agora, o fim é agora. E um pouquinho depois eu olhei novamente para o céu e eu vi um pé, como se fosse um pé gigante, mas não é um pé, era um sapato preto. Esse sapato preto, ele era enorme e ele estava vindo do céu e pisando na órbita da Terra. Então era visível para mim, vendo ele pisar na terra.
No sonho, a interpretação, o sentimento, o entendimento que me veio no sonho, era como se assim, eu olhasse e algo me dissesse o que significava, você tá entendendo? Quando acontecia uma ação, algo me dizia o que significava aquilo. Quando eu vi o sapato preto social, gente, o sapato gigante entrando assim, o entendimento que foi me dado no sonho é que aquele representava o anticristo e que Satanás tinha incorporado nele agora, naquele momento, tinha sido incorporado naquele momento, e ele estava na terra, agindo, estava entrando na órbita da terra, agindo, e me veio um temor muito grande, e aí eu acordei. Gente, meu Deus, que sonho foi esse? Que sonho! Olha a quantidade de elementos apocalípticos teve nesse sonho. Primeiro foi o casamento, né? Tava todo mundo feliz, tinha um véu branco, tinha 7 panos brancos, que 7 representa a perfeição de Deus. Então muitas pessoas estavam se cumprimentando, se reconhecendo, sabe? Elas estavam felizes e olhavam para o outro. E tinha um em especial que ele saía cumprimentando as pessoas. E ele tinha um véu branco, muito bonito. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu via tudo aquilo. Logo após aquilo, né, aconteceu a mensagem que foi me dada do céu. E eu encostei, vi 2 pessoas, não vi os rostos deles, mas aí depois eu consegui ver os rostos, então eles tiveram que me revelar. E aí eles falaram com muita seriedade o nome que eu mostrei aqui pra vocês. Gente, eu não sou muito conhecedora de geopolítica. Eu procuro sim conhecimento. Eu tenho canais aqui que eu vou até deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês. O canal do Rafael Bittencourt. Ele sim conhece geopolítica, ele linka com as profecias da Bíblia. Ele é um conhecedor muito grande da palavra de Deus e uma pessoa que é especialista em geopolítica. Então, é um canal do qual você vai realmente estar atualizado com as profecias e com a geopolítica da atualidade no momento. Então, lá ele fala tudo o que está acontecendo no mundo, né, referente à atualidade das ações dos governos. E ele linka com a Bíblia, né, com as profecias da Bíblia. Enfim, é um canal maravilhoso. Eu vou botar aqui no box de informações. Sigam o Rafael Bittencourt. E aí eu sigo o Rafael e eu sei que o Rafael fala muito sobre isso. E aí eu falei, poxa, eu vi os elementos no meu sonho. Eu vi que era bíblico, eu vi que tudo aquilo que eu sonhei estava na Bíblia, assim, dos elementos principais, das estrelas caindo do céu, do terremoto que teve a escuridão, falou do anticristo. Eu não estou afirmando aqui que essa pessoa que foi falada para mim no sonho mas foi muito forte, né? E eu não vou descartar essa hipótese. É um dos candidatos fortíssimos. Depois do sonho, eu fui buscar informações, fui ler, fui atrás, Nossa, e o Rafael tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês, que fala exatamente sobre essa ótica, sobre vindo do local que essa pessoa vive, e que a gente abrisse um entendimento para entender as escrituras um pouco mais profundo. Então, gente, assistam esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo sobre isso, para abrir um pouco o entendimento de vocês. E eu fiquei assustada, eu falei, nossa, é um fortíssimo candidato, né? Que muitas pessoas talvez não estejam olhando para essa outra ótica do qual o Rafael Bittencourt colocou, né, para que a gente pudesse abrir mais um entendimento e procurasse, né, estudar um pouquinho mais. E eu fiquei assustada com aquilo, fiquei assustada e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que sonho foi esse? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tava em jejum, eu tava num momento de jejum, em oração com Deus, em aprofundamento espiritualmente. Então, quando a gente está numa ligação com Deus assim, que a gente tenta matar a nossa carne e tá mais próximo de Deus, nosso espírito com o espírito de Deus, eles se unem e viram um só. Então as revelações do céu, eles vêm pra gente, né? Deus se revela pra nós.
né? Então, eu quero só que vocês entendam que eu não estou afirmando que a pessoa que foi me dado o nome no sonho é e vai ser o anticristo, mas eu estou aqui compartilhando com vocês algo que aconteceu comigo, uma experiência que aconteceu comigo. Deus fala muito comigo em sonhos. Deus revela muitas coisas para mim em sonho. Um pouco antes de acontecer o coronavírus, eu acho que eu nunca falei isso para vocês aqui na internet, mas eu tive um sonho. Eu tava num local, numa rua, eu tava com muita gente, e era um dia normal, eu tava até com a minha filha no braço, e eu tava lá conversando com as pessoas e eu escutei a voz de Deus, ele me chamando, e ele falou: vem cá, filha, tem uma coisa para te mostrar. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu vi que só eu tava escutando aquela voz. E eu saí do local que eu estava, fui para um canto mais afastado, e eu com a minha filha nos braços. Eu olhei para o céu e eu vi uma sarça ardente. Como está escrito lá em Moisés, eu vi um fogo que não queimava, era uma sarça. E ele falava comigo. E ele pediu para mim olhar, que ele ia me mostrar. E ele começou a me mostrar muitas mortes. Era muita morte. Era uma atrás da outra. Como se fosse um telão. Tô toda arrepiada, gente. Ele abriu assim um telão e ele me mostrou muitas mortes. E eu olhava para aquilo e falava: Deus, que é isso que tá acontecendo? Porque tem muita morte, porque tem muita morte. E era muita morte, mostrando no telão, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eram muitas caveiras que ele me mostrava. E aí ele não me disse o porquê, não falou coronavírus, mas ele me mostrou que ia haver muitas mortes, e que no telão isso ia ser mostrado, muitas, uma atrás da outra. E aí eu fiquei sem entender. Um pouco depois começou a acontecer a questão do vírus, né? Enfim, e depois é que eu fui entender o significado do sonho que Deus tinha me dado. Então, assim, Deus me revela muitas coisas em sonho. Deus fala comigo demais em sonho. E, enfim, eu sempre fico muito atenta a esses sonhos que Deus me dá, porque quando é Deus que dá os sonhos, gente, a gente lembra do começo ao fim. Eu lembro de todos os detalhes do sonho, dos cheiros, dos sentimentos, de tudo que eu vi, das cores. Fica muito nítido. E quando você acorda, você tem realmente a certeza de que foi Deus. Não sei explicar, mas Deus trabalha assim comigo. Ele me dá essa certeza que é Ele. Então, gente, esse foi o sonho, esse que eu tô relatando aqui pra vocês, tô contando, tô compartilhando com vocês, tá bom? Só quero deixar aqui uma atenção para que vocês busquem a palavra de Deus, procurem entendimento, busquem saber mais sobre essa pessoa que eu deixei aqui, sobre a possível possibilidade dessa pessoa ser um dos candidatos. Ninguém pode acusar ninguém. Lembrando aqui, ninguém pode acusar ninguém, gente. Eu não tô aqui julgando ninguém, acusando ninguém. Mas como cristãos, de Jesus diz que nós temos que ficar atentos aos sinais. Então nós ficamos atentos aos sinais. Busque a palavra de Deus, fique atento aos sinais, né? Porque vigie e principalmente não fique com medo. Fique feliz, porque isso significa que Jesus está muito próximo de voltar. Tá bom? E que vocês têm que estar firmado na rocha. É mais um alerta, é mais uma atenção para que você, se precisar ainda se firmar, se vocês ainda estão com dúvidas da salvação de vocês, que esse senso de urgência que no sonho foi me mostrado, que as pessoas precisavam ter esse senso de urgência em se consertar e estar próximo de Deus, não foi à toa. Então, o recado que eu deixo: tragam para si esse senso de urgência em se consertar, tragam para si esse senso de urgência em pregar a palavra,